Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos apresentar mais um outro projeto utilizando o Verilog e a estrutura de descrição por fluxo de dados e operadores lógicos para descrever um outro circuito que é o comparador de magnitude. Então o projeto 04 pede para projetar, utilizando o Verilog, um circuito que se comporte como um comparador de magnitude de 4 bits. Então eu tenho uma entrada A, que tem 4 bits, uma entrada B, que tem 4 bits. O circuito possui duas entradas denominadas de A e B, ambas de 4 bits. E o circuito possui três saídas denominadas AEQB, AGTB e ALTB, que indicam quando, respectivamente, A é igual a B, A é maior do que B e A é menor do que B. O que acontece nesse circuito? Nós temos duas entradas. A entrada A e a entrada B, ambas de 4 bits, e nós temos 4 saídas, em que apenas uma dessas saídas é nível lógico alto por vez. Quando A é igual a B, essa saída aqui, A é QB, ela é nível lógico alto, todas as outras são nível lógico baixo. Quando A é maior do que B, então somente a saída AGTB é nível lógico alto, todas as outras são nível lógico baixo. E por fim, quando A é menor do que B, aí somente a saída ALTB é nível lógico alto. Todas as outras são nível lógico baixo. Como é que você projeta um comparador de magnitude? Eu vou colocar aí na descrição um vídeo em que eu explico a teoria por trás dos comparadores de magnitude. Mas aqui para o nosso vídeo basta saber as expressões lógicas envolvidas. Para definir as expressões lógicas, antes a gente tem que definir essas 4 variáveis intermediárias, que eu vou chamar de x3, x2, x1 e x0. x3 é igual a A3 XNOR B3. x2 é igual a A2 XNOR B2. x1 é A1 XNOR B1 e x0 é A0 XNOR B0. Se você definir essas 4 variáveis dessa forma, as saídas AEQB, AGTB e ALTB, elas podem ser expressas a partir dessas 3 expressões. AEQB é o resultado da operação lógica AND de x3, x2, x1 e x0. AGTB é o resultado de A3 e B3 negado, ou x3, A2, B2 negado, ou x3, x2, A1, B1 negado, ou x3, x2, x1, A0, B0 negado. E por fim a saída ALTB é igual a A3 negado B3, ou x3, A2 negado B2, ou x3, x2, A1 negado B1, ou x3, x2, x1, A0 negado B0. Vamos agora descrever esse comparador de magnitude aqui no Verilog. Estamos aqui no Quartus, vamos criar um novo projeto, vamos em File, New Project Wizard. Aqui na tela de introdução apertamos em Next. No diretório do projeto, vamos colocar aqui, criar um novo diretório, né? Chamar ele de exemplo 04. Vamos selecionar a pasta. O nome do projeto eu vou chamar ele de CompMag, de comparador de magnitude. Vamos apertar em Next. Vamos criar um projeto em branco. Então, vamos apertar aqui em Next também. Não vamos adicionar nenhum arquivo já existente. Basta clicar aqui em Next. E aqui na FPGA, vamos selecionar a FPGA que nós estamos utilizando, que é uma FPGA da família Cyclone 4. O dispositivo em específico, Cyclone 4E, desculpe. O dispositivo específico é EP4 CE6 E22C8. Apertamos em Next. E aqui nas ferramentas de simulação e síntese, vamos deixar o padrão, clicando simplesmente em Next. E aqui no sumário do projeto, vamos verificar se está tudo correto. Particularmente a FPGA, é uma Cyclone 4E. Dispositivo EP4 CE6 E22C8. E vamos apertar aqui em Finish. E vamos esperar o Quartus criar o projeto. O Quartus criou o projeto. Aqui em Projeto Navigator, se não estiver selecionado, seleciona a opção Files para mostrar os arquivos do projeto, que até o momento não tem nenhum. Então vamos criar um arquivo Verilog.
Vamos aqui em File, New, e selecionamos a opção Verilog HDL File. E nós criamos aqui o nosso arquivo Verilog e vamos começar a fazer a descrição agora. Vamos chamar esse arquivo de compmag.v, de comparador de magnitude. Então, o nosso módulo, declaração do nosso módulo, ele recebe o nome de compmag. Quais são as entradas nesse caso? As entradas eu vou chamar de A, B. As saídas é AEQB, AGTB e ALTB. Vamos já fechar o nosso módulo para não esquecer. E vamos começar a nossa descrição, começando pela descrição, a declaração das entradas e saídas. No caso, eu vou ter como entradas A e B. Só que A e B são entradas de 4 bits. O projeto diz isso muito claramente. Então, entre colchetes, eu coloco o bit mais significativo, que é o 3, e o bit menos significativo, que é o A. Porque veja que se A e B são 4 bits, então A é escrito como A3, A2, A1 e A0. A0 aqui. E B é escrito como sendo B3, B2, B1 e B0. Então, o bit mais significativo de A é o bit 3 e o menos significativo é o bit 0. Mesma coisa que vale para B. Por isso que eu coloco input 3, 2.0, A e B. Estou dizendo que A e B são entradas de 4 bits. E as saídas, no caso, é AEQB, AGTB e ALTB. Vamos agora para a declaração das variáveis intermediárias. E o próprio projeto já nos disse quais são as variáveis intermediárias. Ele disse que para criar aquelas expressões nas saídas, nós vamos precisar definir variáveis intermediárias que é x3, x2, x1 e x0. Então vamos definir essas variáveis. Essas variáveis, no caso, são do tipo var, são do tipo fio. Então vamos definir essas variáveis x3, x2, x1 e x0. Essas variáveis vão receber uma determinada expressão lógica utilizando a diretiva assign. Sempre lembrando que, como a gente estava falando lá na aula de operadores lógicos da abordagem por fluxo de dados, eu só posso usar a diretiva assign ou para saída ou para variáveis do tipo var, para dados intermediários do tipo var. Eu não posso usar a diretiva assign para reg, para registradores. Só posso usar para o var. Por isso que aqui eu tenho que declarar vars, não posso declarar registradores. Vamos agora começar a fazer a descrição das expressões lógicas aí para as minhas saídas. Só que antes de começar a descrever o funcionamento do circuito, antes de colocar as expressões para as minhas saídas, eu vou descrever logo as expressões para x3, x2, x1 e x0. Então vou colocar a diretiva assign x3 e aqui eu vou colocar qual é a expressão para x3. x3 no caso vai ser A3 XNOR B3. A3 XOR B3. E como eu sei que o XNOR é o complemento do XOR, simplesmente eu pego o resultado dessa operação aqui e inverto a partir de um tio. Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo que x3 recebe o complemento de A3 XOR B3. Ou seja, x3 é o resultado de A3 XNOR B3. Que a gente já sabe que o XNOR nada mais é do que o XOR barrado. Mesma coisa aqui para x2. x2 vai receber o complemento de A2 XOR B2. Posso fazer aqui para x1. x1 vai receber o complemento de A1 XOR B1. E x0 vai receber o complemento de A0 XOR B0. Então já defini
os meus sinais, meus wires intermediários, que é o x3, x2, x1 e x0. E agora eu posso definir, evidentemente, as minhas saídas. Posso definir a minha saída AEQB, a minha saída AGTB e a minha saída ALTB, a partir das expressões. Então, AEQB, analisando nossa expressão, vai ser igual a x3 e x2 e x1 e x0. AGTB vai ser igual a o quê? A expressão para AGTB vai ser igual a A3 e B3 negado. Então, coloco dessa forma aqui, ó, A3 e o tio, que quer dizer negado, B3, ou x3 e A2 e B2 negado, ou x3 e x2 e A1 e B1 negado, ou x3 e x2 e x1 e A0 e B0 negado. Então essa é a expressão para a minha saída AGTB. A3 e B3 negado, ou x3, A2 e B2 negado, ou x3, x2, A1 e B1 negado, ou x3, x2, x1 e A0 e B0 negado. E vamos definir a expressão para a LTB, que vai ser igual a A3 negado e B3, ou x3 e A2 negado e B2, ou aqui tá errado, né? Não é o asterisco, é o i comercial, x3 e A2 negado e B2, ou x3 e x2 e A1 negado e B1, ou x3 e x2 e x1 e A0 negado, B0 e B0. E pronto, terminamos as nossas expressões para AEQB, AGTB e ALTB. Veja que aqui, para descrever essas expressões, eu utilizei justamente o ARES como dados intermediários. O professor poderia ter descrito as expressões de forma direta? Poderia. Onde tem x3, você coloca o resultado dessa expressão. Onde tem x2, eu coloco o resultado dessa expressão. Onde tem x1, o resultado dessa. E onde tem x0, o resultado dessa. Só que vai ser um pouco menos legível. Essa estrutura aqui fica um pouco mais fácil de entender. Então, depois que a gente descreveu o nosso circuito, vamos salvar. Sempre lembrando, mesmo o nome do arquivo Verilog é o nome do módulo. Vamos salvar. Vamos definir esse único arquivo que a gente tem como top level. Para isso, a gente clica com o botão direito e seleciona a opção Set as Top Level Entity. E vamos compilar. E vamos esperar o resultado aí da compilação do nosso quartus. Ok, muito bem. O quartus já terminou de fazer a compilação. Vamos agora verificar o funcionamento do nosso circuito. Vamos começar vendo o nosso RTL. Vamos em Tools, Netlist Views, RTL View. E ele vai montar o diagrama esquemático do nosso circuito. E veja que o diagrama esquemático é bem grande. De fato, quando a maioria dos circuitos ele começar a ficar cada vez mais complexo, essa ferramenta aqui do RTL View, ela vai se tornando, principalmente para circuitos com muitas portas lógicas, ela vai se tornando um pouco inútil, porque daqui não tem como saber exatamente se o seu circuito está correto ou está errado. Tem como saber, você pode ir procurando, né, e caçando as suas expressões, mas não vai ser a melhor forma possível. Nessa situação é um pouco melhor simular o nosso circuito.
É isso que a gente vai fazer agora. Vamos simular, vamos em Tools, Run to Simulator, desculpe, RTL Simulation. E aqui em Simulate Language vamos deixar o Verilog. E vamos esperar aqui que abra o Model Sim. Muito bem, Model Sim aberto. Vamos aqui na biblioteca Work e vamos ver que vai aparecer aqui o nosso arquivo Verilog, compmag. Vamos selecionar, clicar para simular. Clicar com o botão direito, selecionar a opção Simulate. E aqui vai aparecer do lado, em objetos, todas as nossas entradas e saídas. E olha que interessante, também aparece os nets, os nós internos, né? Os nós intermediários. Não vamos utilizar esses nós intermediários para a nossa simulação. Veja que A e B tem um maisinho associado, isso quer dizer que são entradas de mais de 1 bit. E como a gente viu naquela aula em que a gente montou o nosso somador de 4 bits, aqui no Model Sim, quando a gente está trabalhando com entradas com mais de 1 bit, o método de simulação ele é um pouco diferente. O que a gente faz? A gente coloca alguns valores nas entradas, simula por um instante de tempo e verifica as saídas. E depois modifica os valores das entradas, simula por mais um período de tempo e vê os valores nas saídas. E vai realizando essa simulação passo por passo. Para realizar essa simulação passo por passo, basta selecionar todas as entradas e saídas que a gente quer visualizar, que no caso é AB, AEQB, AGTB e ALTB, e jogar para a nossa forma de onda. Antes de tudo, antes de realizar a simulação, vamos mudar as bases aqui para A e B. Vamos trabalhar aqui com base um signer decimal, ou seja, decimal sem sinal. Então seleciono A e B, clico com o botão direito, vou em Radix e seleciono a opção Unsigned para trabalhar com decimal sem sinal. Então A e B aqui na simulação eles vão aparecer como sendo decimal sem sinal. E vamos colocar alguns valores para A e alguns valores para B. Vamos colocar primeiro A igual a 5 e B igual a 3. Então vou clicar aqui na forma de onda referente a A, clico com o botão direito, seleciono a opção Force. E aqui no valor, eu coloco o valor que eu quero colocar para A e para B. Como eu estou trabalhando com valores decimais, ao invés de colocar 5, 3 em binário, eu posso simplesmente colocar 10, jogo da velha, e o valor em decimal que eu quero colocar para A, que no caso é 5. Então coloco A valendo 5. Vou colocar B valendo 3. Vou fazer o mesmo procedimento. Clico no botão direito, Force, e aqui em valor eu coloco 10. E o valor em decimal que eu quero que B receba, que no caso é 3. E vou simular. Então aqui no Simulate Length, tamanho da simulação, eu posso deixar aqui em 100 picosegundos, que é exatamente uma gradezinha dessa do Model Sim. Então vou clicar aqui em Run e veja que ele simulou por 100 picosegundos, por uma gradezinha dessa. Vamos analisar como vai se comportar aqui as saídas. Então tenho A valendo 5 e B valendo 3. Nessa situação, tá óbvio que A é maior do que B. Então como é que vai ser a saída do meu comparador de magnitude nesse caso? Somente a saída AGTB vai para nível lógico alto. Todas as outras estão em nível lógico baixo, indicando que nesse caso aqui A é maior do que B. Vamos colocar outro exemplo. Vamos colocar um exemplo em que A, por exemplo, assuma 6 e B, por exemplo, assuma 9. Então vamos colocar B assumindo 9. E vamos simular por mais 100 picosegundos. Simulamos por mais 100 picosegundos. E como é que está se comportando aqui as nossas saídas do nosso comparador de magnitude? Neste caso, A vale 6 e B vale 9. Ou seja, está bem óbvio que B é maior do que A. Ou seja, A é menor do que B. Então, na saída do meu comparador de magnitude, a saída ALTB vai para nível lógico baixo e todas as outras duas vão para nível lógico... Desculpe, ALTB vai para nível lógico alto e todas as outras duas vão para nível lógico baixo, indicando que nesse caso, como a saída ALTB vai para nível lógico alto, indicando que A é menor do que B. Vamos colocar outra situação. Vamos colocar A igual a
10 e B igual a 10 também. Então vamos colocar A igual a 10. Vamos colocar A igual a 10 e B igual a 10 também. E vamos simular. Vamos simular. E neste caso, o que aconteceu? A igual a 10, B igual a 10. Como é que estão as minhas saídas aqui no meu comparador de magnitude? A saída AEQB está em nível lógico alto. E as saídas AGTB e ALTB estão em nível lógico baixo. Indicando, nesse caso, como somente essa saída AEQB está em nível lógico alto, indicando que A é igual a B. Então, a gente evidentemente poderia simular para outros valores, mas vamos parar por aqui porque a gente já constatou que o nosso comparador de magnitude dele está funcionando corretamente. Então vamos aqui fechar nosso Model Sim. Não vamos salvar nada. E vamos agora fazer o mapeamento. Vamos fazer o Pin Planner. Para isso vamos voltar para o nosso clássico arquivo em que nós temos o mapeamento dos pinos da nossa placa FPGA para os recursos. E vamos fazer esse mapeamento. Vamos aqui abrir o Pin Planner. Vamos em Assignments, Pin Planner. E aqui abrir o nosso Pin Planner. Sempre lembrando que nosso Pin Planner, nesse caso aqui, vai aparecer os bits individuais para A e os bits individuais para B. Então cuidado, por exemplo, aqui o Pin Planner foi sacana. Ele começou com A, depois foi para as saídas e depois vai para B. Sempre tome cuidado aqui quando você for fazer o nosso Pin Planner. Então aqui eu vou atribuir o bit A3, eu vou colocar na chave 1, que é o pin 58. O bit A2 eu vou colocar no pino 59, que é a chave 2. O bit A1 eu vou colocar na chave S3, que é o pin 60. O bit A0 eu vou colocar na chave 4, que é o pin 64. Vou para baixo aqui para atribuir logo todas as minhas entradas. O bit B3 eu vou colocar na chave 5, que é o pin 65. A chave, o bit B2 eu vou colocar aqui na chave 6, que é o pin 66. O bit B1 eu vou colocar na chave 7, que é o pin 67. E o bit B0 eu vou colocar na chave 8, que é o pin 68. Muito bem, vamos agora atribuir as saídas. Então, na placa, eu vou atribuir as saídas aos LEDs. E a melhor disposição que eu encontrei foi o seguinte. A saída AGTB eu vou colocar no LED D4, que é o pin 73. Então, aqui eu coloco o pin 73. Pin 73. A EQB eu vou colocar no LED D13, que é o pin 70. Então, aqui eu vou colocar no pin 70. E a LTB vai ser no LED D10, que é o pin 76. Já fizemos nosso mapeamento aqui no Pin Planner, podemos fechar e vamos compilar. Muito bem, a compilação terminada, vamos agora abrir o nosso Programmer. Vamos em Tools, Programmer. Vamos verificar se aqui está selecionado o USB Blaster. Já está. Vamos clicar no arquivo que a gente quer enviar do projeto para a FPGA e vamos apertar aqui em Start. Estamos aqui na nossa placa FPGA e o que foi que eu fiz? Este LEDzinho aqui representa A maior do que B. Esse LED representa A igual a B e esse LED representa A menor do que B. Então nessa situação nós temos o que? A vai ser colocado nessas 4 primeiras chavezinhas e B nessas 4 chaves seguintes. Nessa situação nós temos o que? A vale 0 e B vale 0. Então A é igual a B. Por isso que o LED referente a A igual a B está apagado, porque ele está em nível lógico alto. Sempre lembrando que essa placa, a lógica é inversa, né? Os LEDs eles acendem em nível lógico baixo. Então vamos colocar uma situação, por exemplo, vamos colocar A valendo 3 e B valendo 2. Então nessa situação, A igual a 3, B igual a 2. Como A é igual a 3 e B igual a 2, então A ele é maior do que B. Então por isso que o LED referente a A maior do que B, ele
apagou, porque a saída AGTB está em nível lógico alto e as outras saídas estão em nível lógico baixo, indicando que A é maior do que B nesta situação. Vamos colocar agora, deixar A em 3 e vamos colocar B, por exemplo, em 6. Para colocar B em 6, basta eu baixar essa chave. Então, A está valendo 3, B está valendo 6. Nessa situação, A é menor do que B. Como A é menor do que B, então o LED referente a A menor do que B apagou, indicando que ele está em nível lógico alto. E as outras saídas estão em nível lógico baixo. E vamos colocar nessa situação, por exemplo, A igual a 6 e B igual a 6. Então basta eu colocar B, A igual a 6 também. Ó. A igual a 6, B igual a 6. Então os dois números são iguais e por isso que o LED referente a A igual a B apagou, indicando que ele está em nível lógico alto. Por isso que A é igual a B. Então, pessoal, verificamos que o nosso projeto está funcionando corretamente também aqui na nossa FPGA. Então, com isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Então, pessoal, conto com todos. Espero que todos fiquem bem e até a próxima.